Agradeço todas as mensagens irônicas que eu recebi. Tinha uma turminha, uma ala aqui da CEI, que mexeram com a gente, né, amor? Mas não tem problema não. Roberto estava lá comigo também, Cláudio, Wagner. A guerra não acabou. É isso aí, a guerra não acabou. Aí, ó. Aí, tá vendo? É isso aí que eu vi no meu Instagram. Meus lindos, nessa noite especial de Páscoa, Páscoa ou Pessa, fala sobre passagem. A palavra Pessa é passagem, atravessar. A palavra ela vem baseado lá em Êxodo, no capítulo 12, na orientação, quando o Senhor manda instituir a Páscoa como um mandamento perpétuo. E dentro dessa orientação da parte do Eterno, o Senhor manda que pudesse ungir os umbrais da casa, porque um anjo da morte iria passar. E ao passar sobre as casas, a casa que não tivesse o sangue ali marcado nos umbrais, o primogênito daquela casa seria morto. O primogênito. Assim então aconteceu a chamada Páscoa, o Pessa, onde Deus trouxe livramento para o povo, onde que Deus livrou o povo do anjo da morte. Jesus também, depois Paulo vai falar sobre Jesus e fazendo uma correlação que Jesus é o nosso chamado Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal é o Cordeiro que foi morto no nosso lugar. O sacrifício que aconteceu no passado é uma simbologia do que viria a acontecer depois. Assim como o dia de hoje, aquele que aceita Jesus como seu Salvador, ele também recebe o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E quando o diabo vem para tentar ceifar, o diabo olha e vê o sangue do Redentor. E ele sabe, eu não posso tocar. Ele é guardado pelo Senhor. A partida dela, a partida dele deste mundo, não pode ser no meu tempo, mas no tempo do autor da vida. Ele entrega e ele tira. Assim, através da morte do sacrifício, nós passamos a sermos guardados agora pelo Senhor. Quem é guardado pelo Cordeiro de Cristo aqui? O Cordeiro que se entregou por nós. Mas o que eu quero nesta noite não é falar sobre a questão da Páscoa em si, mas aquilo que a Páscoa nos ensina. O tema é extremamente desconfortável. Eu quero que você preste atenção muito naquilo que Deus vai falar no teu coração. É um tema que certamente nesses 18 anos de CEI, eu nunca trouxe este tema aqui, neste altar. Porque eu posso dizer que há um tabu extremamente grande quanto a este tema. Falar sobre isso é muito difícil. E vocês vão entender o porquê é difícil falar sobre esse tema. Antes, deixa eu primeiro fazer vocês entenderem o período que nós estamos vivendo. O chamado Páscoa, ela acontece como comemoração do terceiro dia ressurreição de Cristo. Sexta-feira da Paixão, que assim a Igreja Católica comemora, é a chamado dia onde que ele foi sacrificado. Os 40 dias que antecederam é chamado tempo da quaresma. É o tempo onde que eles ficam sem alimentar da carne, se preparando para o chamado o dia do sofrimento. A quaresma vai se iniciar o que vocês conhecem como a chamada quarta-feira de cinza. Por que quarta-feira de cinza, apóstolo? Porque na quarta-feira de cinza é a quarta-feira onde que eles jogavam no passado cinza sobre a tua cabeça, simbolizando o entendimento de agora do que vai acontecer daqui 40 dias. Por que 40 dias? 40 dias é chamado tempo de deserto, tempo de processo, tempo de maturação. Esse é o chamado 40 dias. Por 40 anos Moisés esteve no deserto, por 40 dias Jesus foi tentado também no deserto. O 40 sempre vai estar ligado para isso. Por isso que existe a chamada, esse período da quaresma. E na quarta-feira de cinza, aonde que eu inicio o meu entendimento do que vai acontecer. É o que em latim chama memento mori, ou
momento da morte, esse período de 40 dias, da quarta de cinza, eles criaram algo que antecederam. Um grupo de amigos começaram dizendo assim: já que quarta-feira de cinza, nós estamos iniciando um processo de 40 dias antes da sexta-feira da paixão, o entendimento da morte da carne. Nós vamos ficar 40 dias sem comer carne, para trazer essa reflexão da morte de Cristo. Vamos então nos reunirmos e vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festinha entre nós. E de um dia, virou 2 dias, virou 3 dias, é o que nós conhecemos como carnaval. O carnaval é o tempo antes da quaresma, é o sem carne. A palavra etimologia está ligada a isso, ao sem carne. E aí eles pegaram o carnaval, colocaram cultos pagãos no meio, e você viu o que se transformou. Algo totalmente demoníaco, maligno. Mas lá atrás, bem lá atrás, as intenções não eram essas. As intenções eram realmente que pudesse trazer uma reflexão. A igreja tem muito tabu de falar sobre isso. Muito tabu. Como eu disse, são 18 anos, eu nunca falei sobre isso. Por que que a igreja tem tabu? Hoje pela manhã eu estava no sepultamento do irmão, do Paulo, membro dessa casa. O irmão dele veio falecer. No domingo passado, eu estava também no sepultamento da mãe da Cris. E eu sei que, eu sempre falo isso no sepultamento, que as mais belas palavras, porque eu já passei por isso, não são capazes de retirar a dor daquele que perdeu um ente querido. Porque eu sei como que dói. Eu sei como que a morte, ela é doída. Mas só que há um tabu na igreja sobre isso. Nós não falamos sobre. E o assunto muitas vezes sobre a morte, ela é falada no sepultamento. Nada mais do que isso. Mas nós precisamos ouvir sobre essa verdade. Nós precisamos discorrer sobre essa verdade. Nós temos que nos preparar para a morte. Toca quem está ao seu lado. Diga a ela: prepare para a morte. Como eu disse, é um tabu que nós vamos quebrar hoje. Isaías 38, no verso 1, diz assim: naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que eu andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu acrescentarei. Grave bem: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Primeiro ponto, entenda uma coisa: Ezequias tem uma enfermidade, a Bíblia deixa claro que naquele dia ele adoece de uma enfermidade mortal. O que é uma enfermidade mortal? Uma enfermidade para a morte, queria conduzi-lo à morte. Quando ele recebe, ele começa agora a orar a Deus sobre a enfermidade que ele estava. O profeta agora vai de encontro a ele e fala: arruma a tua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. Essa enfermidade sua não é para a vida, é para a morte. O que o profeta faz é trazer uma realidade para ele: você vai morrer, mas arruma a tua casa. Quando você analisa dentro desse contexto, você vai ver que Deus foi extremamente bondoso para com Ezequias, porque ele dá uma oportunidade para que Ezequias pudesse consertar aquilo que estava errado.
Quando ele fala que conserta a tua casa, a casa representa a nossa vida. Quando ele fala conserta a tua casa, arrume a tua casa, dê um jeito na tua vida aquilo que está errado, porque você vai morrer com essa enfermidade, você não vai ser curado. É tanto que a oração que o rei faz para com Deus, dizendo: Senhor, lembra-te do tempo que eu andei na tua presença, porque Ezequias naquele momento havia se afastado do Senhor. Ele deixou levar o seu coração, começou a achar que era alguma coisa, e ele acabou se afastando do Senhor. E ele começa a lembrar do Senhor, e não tem momento melhor para as pessoas lembrar de Deus quando é o momento próximo da morte. Conversa com alguém que está próximo da morte. Ele não fala do carro, ele não fala da casa, ele vai falar sempre dos filhos, dos amigos, do desejo de permanecer vivo. Nada é lembrado, o trabalho não é lembrado, o salário não é lembrado, nada é lembrado, a não ser os relacionamentos. O que ele faz? Ele traz à memória o tempo que ele andava com Deus. E ele fala com o Senhor: tem misericórdia. A continuação do texto diz que está saindo agora o profeta, e na saída do pátio, o Senhor fala com ele, e ele retorna. E o que o Senhor faz? O Senhor volta e o Senhor acrescenta. Se o Senhor acrescenta, é porque o natural é que ele morresse naquele tempo. O Senhor então acrescenta na vida dele mais 15 anos. O Senhor fala para ele: você vai viver mais 15 anos. Imagina se hoje um profeta chegasse perto de você e dissesse para você: olha, você de repente você pegou uma dengue, você pegou um resfriado, Deus usa o profeta e fala: olha, esse resfriado que você está com ele é para a sua morte, dá uma ajustada na sua casa, porque você vai morrer. O que você faria? O que você faria? E de repente você ora a Deus e o profeta volta e diz: olha, o Deus teve misericórdia e disse que você vai viver mais 15 anos. O que você faria com os seus próximos 15 anos da sua vida? O rei, justamente isso que ele fez, ele se afastou de tudo, se retirou, foi para o alto, se isolando totalmente, sabendo que haveria apenas mais 15 anos da sua vida. A verdade é que o que aconteceu com o rei não está sujeito a acontecer conosco. A verdade é que uma hora ou outra nós iremos cair para trás. Uma hora ou outra nós vamos morrer. Apóstolo, não quero ouvir isso. Então vamos lá, é Bíblia então. Gênesis 3,19. No solo do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Mexe quem está ao seu lado, fala com ele: você é pó. Vamos trazer a realidade nessa noite. Salmo 39, versículo 6. Com efeito passa o homem como uma sombra, e em vão inquieta, amontoa tesouros, e nem sabe quem os levará. Junta as coisas, mas não sabe ninguém falar com aquilo que ele juntou. Por quê? Porque a sua vida, ela é semelhante a um sopro, é uma sombra. Você vai juntando, amontoando. Meu pai falava sempre conosco: olha, quando eu tiver com 60 anos de idade, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu não quero trabalhar, eu vou ficar só viajando, vou fazer. Meu pai falou isso a vida toda. Mas quando eu olho para a história do meu pai, eu olho com muita alegria, porque meu pai foi um homem que nunca deixou de viajar. Meu pai, todo ano, meu pai estava na praia. Meu pai, se tinha vontade de comer algo, comia. Podia falar: essa gordurinha pode entupir o coração. Beleza. Comia. O meu pai não tinha dessa. Meu pai, a alegria do meu pai virar para a gente aqui, ó: a geladeira está cheia de carne para a gente comer. Imagina se meu pai tivesse vivido uma vida regada. Não vou viajar, vou trabalhar. E quando tiver com 60 anos de idade, aí eu vou viajar com a minha família e vou curtir. Não teria feito, não teria contado. Uma das coisas que a pastora comentava comigo, que a Cris havia compartilhado com ela, que a sua mãe foi uma mulher que aproveitou bem. Saía, viajava,
Então, a gente não sabe o dia do amanhã. Não sabemos o dia do amanhã. E olha que a Bíblia fala, vamos continuar aqui. Salmo 144, 4. A casa onde há banquete, pois aquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem consideração. Ir no lugar de sepultamento, ir no lugar de um velório, o que está dizendo é muito melhor do que um lugar que tem banquete, porque pelo menos é um lugar que traz uma reflexão sobre a vida. Salmo 90, 12. Ele diz: ensina, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Qual é a realidade que a Bíblia diz e que nós não gostamos de falar? Todos nós iremos morrer. Daqui 150 anos, se eu falar 150 anos, nenhum que está aqui nessa igreja vai estar vivo. A criancinha mais pequenininha que estava sentadinha aqui, no momento do louvor, ela não estará viva. Daqui 150 anos, já pensou isso em muito pouco tempo? Aquele que acabou de nascer não estará aqui. Essa é a realidade. E nós que não queríamos encarar essa realidade. Mas a melhor coisa da vida é você encarar essa realidade. É você entender de fato essa verdade. Qual que é a difícil realidade? Eu estava lá pela manhã, eu olhava aquele corpo, bem maquiado, sem vida, amigos chorando, lamentando a perda de alguém, o pai inconsolável, a mãe desesperada, alguns amigos ameaçando um desmaio, um sofrimento, uma dor que não tem como dizer sobre ela, uma dor que nos consome, uma dor que destrói, mas é a realidade. Saiu dali, enquanto nós estamos no momento do velório. Alguns ainda conseguem relembrar casos do passado, dar uma gargalhada. Outros conseguem conversar naturalmente, e outros estão ali tentando ser forte. Aquele corpo, ele tem um prazo. Quando chega agora, aquele que vai levar o caixão, ele vem, vai colocar a tampa. Aqueles que estavam na esperança de que aquele corpo ganhasse vida, perde seu fio de esperança. O corpo agora é tampado com a tampa do caixão. Alguns gritam, esperneiam, pedem para não ir, mas é a realidade. O corpo ganha um peso 3 vezes maior do que quando está vivo. Pesa muito o corpo, elevado. Acompanha o momento fúnebre. A dor consome. O desejo de que tudo aquilo passe é o que mais passa na nossa mente. O desejo de que aquela dor seja arrancada. As memórias do riso, dos abraços, ela vai te destruindo. Termina o sepultamento. Você vai para casa. O que prossegue ali? Dias vêm e a não aceitação aparece. Os questionamentos surgem na nossa mente naturalmente, como era muito novo, era muito nova, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Começam os lamentos agora, dizer: e agora o que nós vamos fazer com a roupa dela? E aquilo que sobrou, como que nós vamos dividir? Começam as partilhas do bem. Aquela roupa que ela mais gostava e tinha ciúmes dela, vai para um bazar ser vendido por R$5. O tênis, que tinha tanto valor, entrega um bazar para ser vendido por R$2, R$3, não tem mais valor, não existe mais valor. A saudade daqueles que amam é a terceira fase.
as lembranças do tempo, as lembranças das gargalhadas, dos momentos juntos. Isso agora é o que aquela memória, tudo nos faz lembrar. O sorriso de alguém, um lugar que alguém menciona que ela ou ele já esteve presente. Isso vai só nos consumindo. Mas aquela saudade, ela vai se misturando com o sorriso de como aquela pessoa, ela foi importante para nós. Eu estava e se eu mencionar os 2 sepultamentos, amigos ali em torno. Eu já tive sepultamento que eu fui fazer, que eu tive que também ajudar a carregar o caixão, porque não tinha pessoa suficiente. Familiares não compareceram, amigos não tinham. A pedido de alguém que eu fizesse o culto fúnebre, cheguei no lugar, não sabia nem se estava acontecendo o culto, porque não via ninguém, nem movimentação. Fiz praticamente para 2 pessoas que lá estavam, o outro saiu no momento do culto. No momento de carregar o caixão, não tinha pessoas para ajudar a colocar sobre o carrinho. Eu saí de lá com meu coração doendo, dizendo: eu não quero isso para a minha vida. Terminar uma vida sem amigos, sem relacionamento, sem ninguém. Eu vi pela manhã outros também chorando ali do lado, que era um grupo de pessoas que eram do chamado grupos dos motoqueiros, né, Tico? E eles gritavam, choravam, alguém chorava durante, falava: guerreiro, foi uma honra caminhar com você. Muitas pessoas ali que vieram do Espírito Santo, Minas Gerais, muitos. Qual é o problema? A única coisa que você pode deixar aqui, meus lindos, que vai ficar. A única coisa aí, quantas não foram as vezes que eu mencionei meu pai neste altar? Nesses 18 anos, quantas foram as vezes que eu mencionei meu pai neste lugar? Apóstolo, eu sente a dor da perda do seu pai? Não. É porque meu pai conseguiu ser inesquecível na minha vida. A única coisa que você pode conseguir fazer e ser inesquecível na vida de alguém. A única coisa que você consegue é marcar o coração de alguém por aquele e pela pessoa que você foi neste mundo. Ser inesquecível, se passaram muitos anos, se passaram mais de 30 anos, e eu ainda menciono meu pai, eu ainda falo da esquina, eu ainda falo de onde aconteceu, como se tivesse acontecido ontem. Por quê? Porque dentro de mim é inesquecível a figura dele, o sorriso dele, o abraço dele, é inesquecível. E a única coisa que nós conseguimos na nossa vida realmente é isso. Como me preparar para a morte? Primeiro, grave bem. O profeta chega perto dele e fala: arruma a tua casa. Como é que você começa preparando para a morte? Arrume a sua casa, porque você não sabe o dia que você vai. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? Está meio bagunçada? Arruma ela. Existem ressentimentos, libere eles. Existem mágoas, libere. Arruma sua casa. Conserta o que está errado. Quando a gente chega em casa, a gente está aqui a gente fica aqui às vezes no apartamento durante a semana. Quando chega em casa, a casa está uma bagunça. Primeira coisa, antes da pastora descansar, fazer uma coisa, ela já chega louca para arrumar a casa. Você não consegue sentar numa sala, descansar, aproveitar com a casa bagunçada. Primeira coisa que ela vai lá, arrumar a casa. Arrume a casa. Começa arrumando a casa da sua vida. Mexe quem está ao seu lado. Fala com ele, arrume a casa. Primeiro ponto. Se você gravar isso na tua vida, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Eu estou falando aqui, mas não sei se eu vou estar amanhã. Você não sabe se você vai estar amanhã. Não sabemos, hoje é Páscoa. E sabe que Páscoa lembra a ressurreição. Mas a vida que Cristo nos deu não foi para aqui. A vida que Deus nos deu é para a vida eterna.
é para depois deste lugar. Aqui é apenas uma passagem. Não estamos eternamente neste lugar, mas vivemos aqui como se estivéssemos aqui eternamente. Isto aqui é passagem. Aí nós vivemos aqui achando que vamos viver 300, 400, 500 anos. Aí a gente vive aqui brigando com um, brigando com o outro, deixando de aproveitar o melhor de Deus, o melhor presente de Deus, que é a vida. Arrume a tua casa. Primeiro ponto, você precisa arrumar a sua casa. Aquilo que está bagunçado, você olhar para dentro de você. Sabe por que é o problema? Porque se a casa estiver bagunçada, na hora que você partir daqui, talvez a tua vida eterna não seja na presença de Deus. O que vai definir onde você vai passar a tua vida eterna é justamente a tua casa. Quando não foram as vezes que você teve sonhos com casa suja, casa abandonada. Talvez você não saiba, mas todo sonho relacionado com casa está falando sobre a tua vida. Casa onde você brigando com pessoas dentro da sua casa, mostrando conflitos dentro da sua alma. Que se você partir hoje, você vai para o inferno. Esse é o problema. E aqui não há palavra ameaçadora. A morte, ela não pode ser um pavor. Pelo contrário, quando nós partimos daqui, nós iremos voltar para casa. Nós iremos voltar para casa. Aqui não é o nosso lugar final. A nossa casa final não é aqui. Foi isso que Jesus disse. Eu estou indo para preparar morada para vocês. Jesus foi para preparar morada para mim e para você. O que Ele está fazendo é preparar morada para nós. A nossa morada eterna não é aqui. E qual é o problema? Como nós nos preparamos para a morte, a gente vive uma vida medíocre aqui. Eu estava conversando com alguém, um discípulo nosso, de outro lugar. Eu perguntei para ele: quantos anos tem seu pai? Ele disse para a gente, se não me engano, uns 60 e 70. Acho que 70 anos. E eu falei com ele assim: ah, que legal. Qual foi a última vez que você viu seu pai? Aí ele falou comigo assim: apóstolo, foi em janeiro do ano passado. Em janeiro do ano passado. Você acha que seu pai vai viver mais quantos anos? Digamos que seu pai seja muito saudável, um homem que se cuida. Vamos para a faixa do Brasil, a estatística, qualidade de vida. Para quantos anos as pessoas geralmente vivem no Brasil? Vamos jogar alto. Vamos jogar 85 anos. Aí ele, ok. 70 anos. Você falou que você visitou seu pai no ano passado. Se você mantém essa média, você vai ver seu pai apenas mais 15 vezes só. Isso é se ver mais 15 vezes. Ele parou a pensar e disse: apóstolo, nunca pensei por esse lado. Você vai ver seu pai mais 15 vezes só. Não vai ver seu pai mais. Quando você consegue mensurar isso, você vai ver que por muitas vezes você vai ter, por exemplo, cultos como este, mas poucos cultos pela frente. Amanhã que você desperta vai ser muito menor. Eu estou batendo a casa dos meus 50 anos. Alguns estão nos 30, nos 40. Mas a vida aqui ela é muito breve. Quando você para pensar, você fala: meu Deus, eu tenho pouquíssimos anos de vida. A verdade. E o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou gastando a minha vida com o que? Eu estou morrendo. Então, primeiro, colocar a tua casa em ordem. Isso é fundamental. Segundo, retirar aquilo que está destruindo e te matando de uma forma antecipada. O sábio disse em Provérbios que há pessoas que morrem fora do tempo. Tem pessoas que poderiam morrer no tempo, e há um tempo determinado. É
Eclesiastes 3 fala sobre tempo determinado de todas as coisas. Você está aqui a um tempo determinado de Deus na tua vida. Talvez seja 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Só Deus sabe. Há um tempo determinado por Deus na tua vida aqui. Há um tempo determinado. Mas há pessoas que morrem fora do tempo, porque permite coisas que o conduzem à morte. E uma das coisas que conduz à morte é justamente a ansiedade. O pensar no tempo que ainda não veio. Quantas pessoas estão morrendo por ansiedade, sofrendo por um tempo que ainda não aconteceu, que não houve, e deixa de viver de fato no tempo que é real, que é o tempo de hoje. Quantas pessoas esperam chegar à enfermidade para se lembrar e compartilhar: assim que eu melhorar, eu vou fazer uma viagem. Assim que eu recuperar. Eu estava no hospital municipal no ano retrasado. Saí de lá chorando, porque eu sabia o estado da pessoa. Eu sabia o estado que ela se encontrava. E as palavras que ela falou comigo foi assim: eu saindo daqui, o que eu estou com mais vontade é de comer caranguejo na praia. Eu disse para ela assim: sério, você gosta muito de caranguejo? Eu sabia do seu estado avançado. Ela assim: caranguejo. Porque você gosta muito de praia? Eu nunca fui na praia. Passou uma vida inteira sonhando com algo que partiu sem realizar. Por quê? Por qual motivo? A vida, ela tem sentido se você não permitir com aquilo que algo antecipe a sua morte. E a ansiedade antecipa muito. Por isso Jesus disse sobre a questão da ansiedade: não, você não se preocupar, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, mas eu estou preocupado com isso, aquilo, isso está te matando. Viva o hoje. Viva o hoje. Sabe como que os judeus fazem? Todas as noites que o judeu vai deitar, ele entrega a vida ao Eterno, porque ele sabe, e lá a expressão é de Hashem, ele sabe que Hashem, uma vez que ele está repousando, Hashem, que é o autor da vida, pode retirar a vida e ele não acordar. E quando ele desperta, Hashem me deu mais um dia de vida. Deixa eu aproveitar esse mais um dia amando. Deixa eu aproveitar mais esse dia servindo. Deixa eu aproveitar esse dia trabalhando. Deixa eu aproveitar mais esse dia sendo útil nesta vida. O que você tem feito com cada dia que Deus tem te entregue? O que você tem feito com cada dia que Deus tem te entregue? Preparação para a morte é uma chamada de atenção para nós, não para nos trazer medo, mas para nos trazer alegria, para viver uma vida que talvez até aqui você não tenha vivido, uma vida mais leve, mais solta, mais amena. Talvez você tenha se cobrado tanto, desde a sua infância, seus pais já te cobravam. Desde a infância, sua mãe te cobrando, seu pai te cobrando, e você o tempo inteiro, você se cobra o tempo inteiro. A sua vida é extremamente uma vida angustiante, uma vida pesada. Você vai matando um leão por dia, um urso por dia, porque você transformou a tua vida num grande fardo. Um grande fardo. Talvez você não saiba, mas de uma forma, dentro de uma estatística, 94% dos chamados problemas não são problemas, são ansiedades. 94% do que você chama de problema nunca foi um problema, nunca transformou-se num problema. E você está morrendo a cada dia.
O autor da vida te deu vida e você está morrendo a cada dia, sem entender que a vida é um milagre, é um presente de Deus. Ame enquanto é possível. Fale palavras lindas enquanto é possível. Eu estava no sepultamento lá, eu falava isso. Olha, as mais belas palavras que falar para ela já não adianta mais, porque já não está mais entre nós. Não adianta chegar dentro agora, diante de um caixão, e dizer: ah, mas como eu te amo, como você é especial para mim, como você me ajudou, porque o tempo que você teve para falar isso, você nunca expressou, você nunca se manifestou. E aqui termina o último ponto. Grave bem. Retire primeiro, arrume a tua casa. Segundo, retire aquilo que está antecipando a sua morte, que é a sua ansiedade. E terceiro, se torne uma pessoa inesquecível. Se torne uma pessoa inesquecível. Eu não quero que você esqueça disso. Mexe quem está ao seu lado, diga a ele: se torne uma pessoa inesquecível. Se torne uma pessoa inesquecível. Se torne uma pessoa inesquecível. O que é se tornar inesquecível? Quando a gente vai, a gente parte, mas a gente continua presente. Aonde a gente continua presente? No coração, na saudade, nos feitos, na memória de quem aquela pessoa foi e o que ela fez na nossa vida. Se tornar inesquecível é se tornar uma pessoa que deixou um legado. Uma pessoa que respeitou enquanto estava aqui. Uma pessoa que amou o próximo enquanto estava aqui. Serviu o próximo enquanto estava aqui. Alguém que era marcado pelo sorriso, pela alegria, pelo abraço. Alguém que era marcado por ter sempre uma mão aberta, pronto a ajudar. Um abraço, disposto sempre a socorrer. Se tornar inesquecível é se tornar na mente das pessoas alguém que você foi aqui. Porque o dia que você partir desse mundo já não tem como fazer mais nada. E a pergunta que eu te faço é: se hoje for o teu último dia, qual memória que nós iremos guardar de você? Se for hoje o último dia do Natan, qual memória que a Miriam e aqueles que o conheceram vai lembrar-se dele? Se for o último dia do Daniel Júnior, qual memória que as pessoas vão guardar de você? Qual memória? As pessoas até hoje lembram de Davi, as pessoas até hoje lembram de Abraão, as pessoas até hoje lembram de Jacó, as pessoas... Por quê? Deixaram memórias e memórias. A memória permanece. A memória permanece. Amanhã teus netos irão ouvir falar de você. O meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô foi um homem temente a Deus. O que eu me tornei hoje é resultado que meu pai recebeu do meu avô. Quem meu pai se tornou, que o meu avô se tornou, foi o resultado que ele recebeu do meu bisavô. Ele deixou um legado de um homem honesto, um homem correto, um homem amoroso, um homem sempre pronto a ajudar. Você não via meu avô, você não via meu pai envolvido em fofoca, em conversa fiada. Era um homem que era equilibrado, era um homem que era correto. Você não via falar que ele estava dando um tombo nas pessoas, que ele mentia, que ele enganava, que ele estuprava. Não, mas era um homem que caminhava de acordo com o caráter de Deus. Era o homem certo. Ele deixou uma história. Assim você será lembrado. Quem entendeu isso? Quem toma posse disso? É uma salva de palmas aquele que é digno. Prepare para a sua morte. Seja inesquecível na vida de alguém. Deixe as pessoas sentirem a sua falta.
Deixe as pessoas sentirem a sua falta. Deixe as pessoas sentirem a sua falta. As pessoas irão chorar e vão dizer como ele era divertido, agradável. Às vezes eu estava em desespero, não sabia quem socorrer. Eu mandava mensagem e ela tinha sempre uma palavra de ânimo para mim. Ela orava pela minha vida. Ela me encorajava. A pessoa sempre estendia as mãos. Era alguém que eu podia confiar. Seja alguém inesquecível. Faça falta. Faça falta na vida de alguém. Fique para esse lugar, homens e mulheres de Deus. Enquanto estivermos aqui,